Fala aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui está o professor Eurípedes, na nossa disciplina de língua inglesa, entrando agora, né, pessoal, na semana 5 do PET 3, caracterizada aí como sendo o terceiro bimestre, tá certo, pessoal? Galera, vocês aí do sexto ano, nós tivemos algumas atividades presenciais, tá? Expliquei para vocês alguma coisa. Então, hoje nós vamos entrar aqui numa atividade muito interessante, continuando, né, com a aprendizagem sobre o verbo to be, tá certo? E aqui você tem o conteúdo relacionado dentro do verbo to be, os dias da semana e a tal da prática do vocabulário, tá certo, pessoal? Aí vem aqui uma pequena lembrança, né, que nessa semana nós iremos praticar a gramática, especificamente o verbo to be no seu uso, tá bom? Então tem algumas regrinhas aí que a gente vai aplicar. Reconhecer o vocabulário, trabalhado e identificar os verbos, pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembre-se, nós chamamos de pronomes pessoais. I, you, he, she, it, tá? Nós vamos ver em detalhes. Entender o que é uma pergunta e saber como dar a resposta. Tá certo? Então, pessoal, quer saber alguma coisa mais sobre esse processo dos pronomes e do verbo to be? Se você estiver utilizando o sistema online, com os PETs online, você pode posicionar o ponteiro do mouse aqui e você vai ser direcionado para este canal, tá bom? Que vai ensiná-los como é que é essa parte do verbo to be. Porém, o professor Eurípides aqui fez uma aula, né, uma explicação aí para vocês. Eu vou dar essa explicação agora com relação a como é que nós vamos aplicar o verbo to be na sua forma afirmativa, tá? Na forma negativa e na forma interrogativa. Tá bom, pessoal? Então, preparados aí agora? Então, vamos para a nossa explicação da forma do verbo to be. Bora lá? Bora lá comigo. Ok, galerinha, então agora nós vamos entrar aqui com uma matéria muito importante. Eu já havia comentado isso com vocês lá no PET 1, depois foi o PET 2, né, do primeiro e segundo bimestre, com relação ao verbo to be. Como é que você vai aplicar ele tanto na forma afirmativa, na forma negativa e the questions, né, as perguntas que virão. Mas só para a gente poder rever como é que são o verbo to be, vamos colocar aqui para vocês. Olha só, aqui você tem, no caso, a forma afirmativa, tá? Vamos por partes aqui. Você tem ele todo na sua integralidade. Na forma contraction, o que é isso, professor? Você tem a mesma forma de você utilizar o verbo to be, que eu já vou explicar para vocês, tá? Como é que nós vamos fazer isso aí. Só que aqui você tem o apóstrofo, que é essa vírgulazinha que fica aqui em cima. Olha lá. Você tem um apóstrofo entre o I e o am, você tem um apóstrofo entre you e o re, e você tem um apóstrofo que vamos escolher entre o she e o szinho aqui, que é o is. Isso aí é uma contração, tá certo? Na forma negativa, que é a negative form, aí você tem aqui, ó, o verbo to be, observa que ele está na sua integralidade, porém o not, que é o não, ele vem depois, tá, do verbo. Tranquilo? Ele vem depois do verbo, tá? Observa aqui, ó. E na sua forma de contração, contraction, é a mesma coisa do contraction na forma afirmativa, olha só. Só que o not também vem depois do verbo. Olha só que legal. Ele está depois do verbo. Olha a forma aqui contraída, utilizando o apóstrofo, e ele está, tá certo? Na frente do not. Então, na forma afirmativa, o que significa o I am? Significa eu sou ou eu estou. E o you are? You are, você é ou você está, tu és, viu? Diferente da língua portuguesa, tá bom? He is, ele é ou ele está. O she is, ela é ou ela está. It is. Esse it is, pessoal, ele vai usar muito para aquelas formas. Você pode, professor, já ouvi dizer que a gente pode usar para animais, coisas, objetos, tudo bem. Só que esse it is aqui também, dentro da sua contextualidade, ele vai servir para outras coisas. Mas esse aqui, galerinha, é uma outra história que nós vamos falar com vocês lá na frente, não agora. Tranquilo? Vamos ver aqui. Você tem o we are, nós somos ou nós estamos. Você tem o you are,
Vocês são ou vocês estão. E você tem o they are para as duas formas. Eles são ou eles estão. Elas são ou elas estão. Então, o they are tanto para o masculino quanto para o feminino. Entenderam, né? Então, a forma afirmativa para a língua portuguesa que nós falamos aqui para vocês, ele vai transportar para o contraction da forma afirmativa, para a forma negativa e para o contraction da forma negativa. Tranquilo? Como é que fica nesse caso, professor? Como é que eu vou falar isso na forma contraction para o inglês? Ficaria assim, galera. Ó, I am, you're, his, she's, it's, we're, you're e there. Tem gente que fala there, né, professor? Geralmente, mas aí você tem que verificar como é que fica na oralidade, como é que vai ser expressar, como é que você vai se expressar diante de uma fala, tá? Na oralidade. Tudo bem? Na negative, pessoal, na forma negativa, você tem, olha lá, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not e they are not. Observar aí a forma de como que você vai estar falando. E na forma contraction, mesmo caso aqui da afirmativa, só que estamos na negativa, observa que o not está, mais uma vez repetindo, depois do verbo aqui, ó, tá? O am, o are e o is. Então vamos lá ver como é que ele ficaria. Ficaria assim, ó, I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't e they aren't. Viu? Pause o vídeo, retome a nossa explicação para que você grave, tá certo? Que você fique esperto aí. Tranquilo? Mais uma vez, você tem a forma afirmativa na sua integralidade, a forma contraída, que é o contraction, que tem um apóstrofo, tá? Essa vírgulazinha. Na forma negativa, na sua integralidade, tá? Quando eu falo sua integralidade, está com tudo. E no contraction, na forma contraída aqui, ele aparece o apóstrofo também, porém a negativa está na frente. Beleza, pessoal? Bora seguir aqui mais uma vez com a nossa forma do verbo to be. Agora nós vamos entrar nessa aqui, galera. Ó. Eu deixei para você ver a forma afirmativa e a forma negativa na sua integralidade. Não tem aqui o apóstrofo do contraction, tá? Mas qual que é o nosso foco? O nosso foco é a forma interrogativa, que é a forma interrogativa. Como que eu faço perguntas, professor? Para a língua inglesa, galera, você observa aqui na forma afirmativa, tá? Que o I, que significa eu, e o am, que significa o verbo ser e estar, tá? Eu sou, eu estou. Você observa que o am está sempre depois desse pronome aqui, ó, o I. Observa que you, que é tu, para a língua portuguesa, mas você pode falar você, que é um pronome de tratamento, ele também está, o verbo está depois. Observa que aqui, na forma laranjinha, né? Eu acredito que seja laranja, está aparecendo aqui para mim, para vocês aí no vídeo, não sei. Mas aqui ele aparece de forma laranja. O verbo, todo ele aqui nessa forma laranja, ele está sempre depois dos pronomes em azul. Agora, observa na forma interrogativa, quando você vai fazer uma pergunta. A forma laranja, que é o verbo, ele está na frente dos pronomes. Professor, então é assim? Yes, é assim. Então, se você faz a pergunta, por exemplo, você está? Você é? Observa aqui que onde está aqui, ó, are you? Você é? Você está? O verbo está na frente. Perceberam? Isso aqui, a forma interrogativa é essa, galera. Então, o verbo, ele vai o quê? Ele vai para frente, ó, ele está na frente do pronome. Tranquilo, galera? Então, quis trazer essa explicação aqui para vocês. Da forma interrogativa, põe sempre na mente. O verbo estará na frente dos pronomes. Tá certo, pessoal? Vocês aí que estão começando a entrar nessa área de língua inglesa, a galerinha aí do 6º ano, põe isso na mente.
Ah, professor, eu posso ver muito mais coisa aí lá para frente? Sim, nós veremos mais coisas no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, e as coisas vão evoluindo. Tudo bem? Então, procurem atentar só para essa questão aqui do nosso verbo to be. E nós estamos vendo na forma presente, tá? Que está acontecendo nesse momento. Tranquilo? Então, bora lá agora, né, galera? Seguindo aqui com as nossas outras atividades. Beleza? Então, bora lá com o professor, na nossa continuidade. Ok, pessoal, depois que vocês aí, né, tiveram a oportunidade de relembrar, nós falamos isso aí, parece que foi no primeiro bimestre ou no segundo bimestre, a relação do verbo to be, como é que você vai contextualizar isso e colocar isso na prática. Agora nós vamos aqui para as nossas atividades, galerinha. Nós temos aqui logo na atividade número 1, deixa eu me pegar aqui, atividade número 1 diz o seguinte, complete com is not, isn't ou is. Ou seja, você vai completar aqui a relação se é ou não é, e com a aplicabilidade do ser, né? É ou estou. Aqui é se estou ou não estou, se sou ou não sou, tá bom? E aqui, galera, só para que vocês possam ter uma noção de como que eu vou trabalhar isso, professor, eu tenho uma certa dúvida, tal, como é que eu vou trabalhar? Vamos fazer a primeira parte aqui, ó, da letra A, só para que você possa entender, tá bom? Aqui, galera, diz o seguinte, Brian stole. No, Brian, stole. He is, ó, já estou dando até a resposta, né? Short, tá bom? Aqui está falando se o Brian, ele é alto. Ele está falando que talvez não, Brian não é alto. Brian é o quê? Ele é baixo. Então, nesse exercício aqui, galerinha, como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos fazer aqui a primeira parte da letra A, que ela vai ter um sentido, veja bem, não estou dizendo que vai ser completamente igual, mas eu fazendo a primeira, você vai conseguir fazer da letra B até a letra F. Tá? Para aqueles nossos alunos que trabalham no Google Classroom, as atividades eu disponibilizei lá na turma de vocês. Tá? Agora, aquela pessoa, o curioso, né, que está visitando o nosso canal, que de repente caiu aqui de paraquedas, aproveito aí e eu agradeço você aí por estar acompanhando as nossas aulas. Tá certo? Então, vamos ver aqui como é que ficaria essa atividade aqui. Então, vamos ver aqui, pessoal, na letra A. Como é que eu vou colocar, professor? Vocês estão lembrados da aula que eu passei agora mesmo para vocês, tá? Aqui eu colocaria assim. Se ele diz, está fazendo assim, tipo um questionamento, ó, o Brian é alto. E aqui na frente você está vendo no. Esse no aqui é o não. Então, para você complementar, para afirmar que realmente o Brian não é alto, aí você vai colocar isso aqui, ó, is not. Tá? Ó, Brian é alto. Não, Brian não é alto. Lembra que o is aqui, ele está representando um verbo. Ele não é alto, tá? Agora vamos ver como é que ficaria essa afirmativa para confirmar. Se ele não é alto, ele é o quê? Ele é baixo. Então, ele is. Ele é baixo. Tá certo, pessoal? Olha só. Brian is tall. No, Brian is not tall. He's short, ou seja, está dizendo que ele é uma pessoa baixa, tá bom? Então, esse exercício aqui é para que você possa entender como que você vai usar na forma negativa e dando uma forma afirmativa, que você está afirmando que ele é uma pessoa baixa. Tranquilo? Então, isso aqui é para você poder fazer, completar essas lacunas. Você vai fazendo aí, tá? O professor, pelo que eu estou entendendo, praticamente todos aqui dessa linha da direita, aqui, à minha direita, eu posso estar colocando ou is ou were, se tiver que usar, não é? Sim, aí você pode estar utilizando, que é uma forma afirmativa. Professor, e aqui essa linha da esquerda, eu posso colocar is not ou are not, alguma coisa assim. Sim, você poderá colocar. Olha a dica que o professor deu, né? Bom, pessoal, agora chegando aqui na número 2, né, number 2, ele diz o seguinte, forme perguntas com palavras abaixo, utilizando o verbo to be. Já expliquei. Veja o modelo. Aqui você tem o seguinte exemplo, o they e o pupils, tá? Tá separado aqui, ó, pupils, tá separado. O que é isso, professor, pupils? Galera, significa alunos.
quando é pequenininho, né? Isso aqui é uma forma assim bem dita pelos professores, acho que são lá da Grã-Bretanha, se não me falha a memória, tá bom? E aqui como é que ele fez? Ele fez a seguinte pergunta, ele perguntou o seguinte, are they pupils? Olha lá, viu? Are they pupils? E aí, você vai fazer a mesma coisa aqui embaixo? Você vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Aqui ele deu para você o you e teachers. Tá faltando o quê? Não tá faltando o verbo? Olha só o verbo aqui, ó. Não é isso? You, você vai colocar o is ou você vai colocar o are? Tá com dúvida? Pause o vídeo agora, retome a nossa explicação anterior que você já vai saber. Mas eu vou fazer essa aqui para vocês verem, tá bom? Olha como é que tá esse exemplo. Pupils. Não está no plural? O they aqui não é plural? Então ele utilizou o where para fazer a pergunta, ele jogou lá na frente. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Aí ele está perguntando uma pergunta com relação ao professor, né? Se são professores, são professoras, aí nós vamos colocar o verbo na frente. Aí entraria essa seguinte pergunta, ó. Are you teachers? Né? E vamos colocar o sinal aqui para dar a qualidade, que é a pontuação da interrogação. Entenderam? Então, olha só. Fez a pergunta, coloca o verbo na frente. Tá? Coloca o verbo lá na frente, para você não perder. Tá? Então, foi a primeira parte aqui que eu falei, que eu fiz para vocês. Com relação à tradução disso aqui, eu já falei. Tá certo? Qual que é o significado. Passando agora aqui para o number 3. O exercício número 3 é o seguinte. Escreva respostas curtas sobre você. Então, você vai responder aquilo que você achar mais conveniente. Tá bom? Aí você vai perguntar assim, professor, como é que eu vou fazer isso? Aqui, galera, ele pergunta o seguinte, are you a student? Né? Esse a aqui é aquele artigo uma, tá bom? Uma. Se ele é uma e student, você já tem noção que pode ser aluno, estudante, o que ele está perguntando, né? Ah, professor, ele está perguntando o seguinte, se não me falha a memória. Está perguntando assim, por exemplo, você é um estudante? Você é estudante? Como é que você responderia, tá? Bem rapidinho. Ah, como é que eu respondo? Sim, eu sou estudante, ou sim, eu sou. Bom, aí você pode fazer o seguinte, você pode colocar aqui, eu vou fazer a primeira, você coloca lá o yes, tá? Aí não tem aquela forma afirmativa, não tem que usar, ele está perguntando para você, que é a primeira pessoa. Aí eu vou colocar I am a student. Então, você está dizendo que é um estudante. Viu? Então, se ele faz a pergunta, olha só, o verbo está na frente. Todos os verbos aqui estão na frente. Aí você vai entender o que ele está te perguntando. Tá certo? Você vai entender. Professor, eu estou no 6º ano, às vezes eu estou assim meio caminhando, tal. Como é que eu posso trabalhar? Como é que eu vou usar esse recurso? Tá. Então, vamos supor que eu vou pegar essa primeira aqui, ó. Are you a student? De repente você não sabe o que ele está perguntando. Vocês estão lembrados sobre o Google, sobre o Google Tradutor, tá? Então eu vou levar vocês até o Google Tradutor agora e vou explicar como é que você vai trabalhar, porque você precisa aprender, tá? Embora eu não esteja na sua presença, para que dentro da sala de aula a gente possa auxiliar vocês de uma forma assim bem mais prática. Então eu vou usar aqui com vocês o Google o tradutor, tá? Então vamos lá comigo? Então vamos lá com o Google Tradutor agora, que eu vou explicar para você como é que você vai fazer essa questão. Então bora lá. Bom, pessoal, aqui no nosso Google Tradutor, essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito boa, tá certo? Como é que eu vou fazer isso, professor? Você tem dois modos aqui. Se você for fazer uma questão perguntando no português para saber como é que fica no inglês, ó, eu clico aqui, ó, tá vendo? Aí ele vai, coloca aqui em português, você faz a sua pergunta, escreve qualquer frase em português, ele vai te dar uma tradução para o inglês. Aí você vai saber como é que fica para o inglês. Mas qual que é a nossa primeira questão aqui? É com relação àquela pergunta do primeiro exercício. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui aquela pergunta, olha lá. Ó. Are you a student? Olha como é que ele trouxe para você aqui. Ó. Você é um estudante? Aí você fala, agora eu posso fazer isso? Pode. Para os alunos que estão trabalhando com o Google Classroom e que é online, tá? Tem essa atividade aí sem problema. Mas agora aqueles que vão trabalhar, que estão utilizando o PET, que é impresso, aí vai ficar um pouco complicado para usar essa ferramenta,
tá bom? Aí você colocou aqui, ó, você é um estudante, aí você já sabe. Como é que eu vou responder, professor? Aí nós vamos fazer o inverso. Eu vou apagar aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, para a língua portuguesa. Olha que ele já mudou aqui para a língua inglesa. Eu vou colocar sim, eu sou um estudante. Eu vou colocar aqui, ó, quer ver, ó? Sim, sou um estudante. Ponto. Olha como é que fica para a língua inglesa. Viu? Aí você vai pegar essa parte aqui e vai colocar lá no nosso exercício, tá bom? Aqui, ó. Aí ele fica assim, ó. Yes, I am a student. Viu, pessoal? Embora eu não esteja na presença de vocês nesse momento, mas quando nós estivermos na presença de vocês, aí eu vou poder explicar isso com maior detalhe, tá? Mas eu espero que esteja aí ajudando vocês a fazer essas atividades. Tranquilo? Sem estresse? Dúvida? Pause o vídeo e retome essa explicação que, ó, ela é joinha mesmo. Então vamos continuar aqui com os demais exercícios, tá? Continuando aqui, nós vamos para o número 4, tá certo? Number 4. Complete com o verbo to be, am, is ou are. Galerinha, isso aqui vai ser até fácil, tá? Lembra que eu falei para vocês? Está com dúvida como é que eu vou usar eles? Então, vou fazer o primeiro aqui, ó. Eu sei que hello, alguém está cumprimentando quem? Olha o I aqui. O I é a primeira pessoa, sou eu. Então, o que eu vou colocar aqui na frente? Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar o am para representar. Então, eu sei que ele está no singular. Então, eu vou colocar aqui, ó, am, eu sou. Aí, eu sou o Nick. E esse, né, é o Peter. Como é que eu vou colocar ele? Se é o Peter, aí ele tem que ser ele, que é o he. O he vai utilizar o am, o he vai utilizar o is ou o he vai utilizar o are? Pensa aí. Vamos lá. Ah, perfeito. Ele vai utilizar o is. Olha lá. Beleza? É só isso que você vai fazer. É só isso que você vai fazer. Se for para o plural ou se for o you, é o are. Tá? Are, né? Que a gente fala muito nisso aí. Se for para a primeira pessoa, é o am. Se for para a terceira pessoa, que é o he, she ou it, vai ser o is. Tranquilo, galerinha? Então, esse aqui é o nosso exercício que eu estou passando para vocês, com essa aula aqui, para que vocês possam fazer as suas atividades. Tranquilo? Então, pessoal, ó, até a nossa próxima aula, o nosso retorno presencial, que aí a gente vai esmiuçar melhor isso aqui. Tá certo? Bye, bye!